quero convidar a todos a gente a abrir a palavra do Senhor na terceira epístola de João. Hoje a gente vai ter uma experiência de ter um estudo bíblico num livro da Bíblia inteirinho, tá bom? Inteirinho. A gente vai estudar um livro todinho, do início ao fim hoje. Será que vai dar tempo? Vai, vamos estudar ele todinho, do início ao fim, do primeiro versículo até o último. E aí você vai poder falar assim: nossa, essa noite eu estudei o livro da Bíblia todo. E esse livro é Terceira João. Abra sua Bíblia comigo. Terceira João é uma carta bem pequenininha, ela nem sequer foi dividida em capítulos, porque ela tem apenas 15 versículos na divisão que nós temos nas nossas Bíblias. Lembrando que essa divisão em capítulos e versículos, ela não é uma divisão original, né? Quando o texto bíblico foi escrito, não era assim. Durante muitos anos, muitos séculos, a igreja consultava a Bíblia sem o auxílio de capítulos e versículos. Você imagina o quão difícil era, né? Abrir um texto. E aí depois a igreja então entendeu que essa é uma boa forma de organizar. E aí a gente tem então os capítulos e versículos. Vamos fazer a leitura? Eu queria te convidar a me acompanhar nessa leitura. Essa é a terceira epístola do apóstolo João. Uma epístola bem curta, mas com uma exortação muito bonita e muito encorajadora para o nosso coração. Acho que nós temos muito que aprender aqui a partir dela nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram. Nada recebendo dos gentios, portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-la com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Amém. Vamos fazer uma oração, depois nós vamos juntos aqui meditar um pouquinho nesse texto da palavra do nosso Deus. Senhor, nós te louvamos mais uma vez em oração nessa noite e rogamos, ó Deus, que tu possa falar ao nosso coração, que a tua palavra, Deus, que é sempre viva e poderosa, possa nos instruir, nos ensinar a tua verdade, e que possamos, ó Deus, ser edificados por ti mesmo, Deus, mais uma vez nessa noite. Nós assim te rogamos e assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, terceira epístola de João. Nós lemos então a epístola todinha, do início ao fim. Vamos entender um pouquinho sobre esse contexto, do que é essa epístola
e para a gente poder meditar um pouquinho. Mas antes disso, deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo já leu o 3 João pelo menos uma vez? Pelo menos uma vez. Tem que falar que sim, que a gente acabou de ler. Então essa não tem como escapar. Todo mundo leu pelo menos uma vez. Então vou fazer a segunda pergunta. Alguém já gastou um tempinho maior assim estudando 3 João? Alguém já teve essa experiência? Fala, não, hoje eu vou tirar para estudar esse texto aqui. Já? Não? Então tá. Então já teve leituras, mas não ainda muito tempo. Então beleza, sem problema. Vamos então te dar algumas coisas que eu queria que você saísse daqui hoje assim, familiarizado com essa carta, tá bom? Quando a gente... Oi? 1 João a gente já estudou. 1 João a gente gasta mais tempo, não é? 3 João nem tanto, nem 2 nem 3 João. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui então. A gente sabe que quem escreveu essa pequena carta foi o apóstolo João. João escreveu não apenas o Evangelho, mas também 3 epístolas e escreveu o Apocalipse. É um dos importantes escritores do Novo Testamento. De 27 livros, ele é responsável por pelo menos 5 deles, tá? João escreveu essa pequena carta lá por volta do ano 80 ou 90 depois de Cristo, irmãos. Então estava no finalzinho do primeiro século. Jesus já havia sido crucificado e ressurreto há muito tempo. Os anos haviam se passado, a igreja estava crescendo, muitas perseguições haviam surgido no meio do povo do Senhor, e agora a igreja estava crescendo cada vez mais e aprendendo a viver como o povo do Senhor. João então resolve escrever uma carta para o seu amado amigo, que ele dá o nome dele aí no versículo de número 1. Olha aí na sua Bíblia, versículo de número 1, ele diz que ele está escrevendo para um sujeito específico, e o sujeito que ele está escrevendo é o amado Gaio. A gente sabe pela própria epístola, olha que detalhe interessante, que João tinha um grande sentimento por essa pessoa. A gente sabe pouco sobre Gaio, mas o suficiente para saber que Gaio era uma espécie de líder ali naquela igreja, e João então está recomendando algumas coisas para ele, alguns cuidados com um irmão chamado Diótrefes, que a gente vai perceber aqui que tinha uma postura muito inadequada e errada no meio da igreja, e recomendando um irmão muito carinhoso, muito caridoso, que era um irmão chamado Demétrio. Mas preste atenção em alguns detalhes que lhe chamassem a atenção. Olha lá no início do versículo 2. Ele não apenas chamou Gaio de amado no versículo 1, mas chama Gaio de amado de novo no versículo de número 2. Essa expressão ela virou até meio popular para nós como crentes, né? Às vezes a gente se cumprimenta assim, né? Meu amado, minha amada. E isso é bonito, porque isso é bíblico. Essa era uma forma muito amorosa e cheia de comunhão, de expressar carinho e amor na comunhão dos crentes. Olha só que interessante, João utiliza essa linguagem no versículo 1, ele utiliza essa linguagem no versículo 2, mais para frente, lá no versículo de número 5, ele usa de novo. Ele diz, olha, amado, procedes fielmente. Mais para frente, ele vai de novo chamar Gaio de amado, versículo de número 11, ele diz, amado, não imites o que é mal, para que lá no finalzinho, então, ele possa dizer o seguinte, olha, a paz seja contigo, os amigos te saúdam, os amigos te saúdam, amado e amigo. Parece que a relação que João tinha com esse servo de Deus aqui, era uma relação muito amistosa, agradável, uma relação de amizade, de companheirismo no Evangelho, e o apóstolo João tem um grande apreço então por Gaio. Mas muito bem, qual que é o contexto para essa epístola acontecer? Você se lembra que no período inicial da igreja, os apóstolos viajavam muito para poder pregar o Evangelho em lugares muito distantes. A gente encontra isso, por exemplo, nas histórias do apóstolo Paulo, não é? Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, Paulo e Timóteo, viajando longas distâncias para poder pregar o Evangelho. Irmãos, hoje é tão cômodo para nós fazer esses traslados, esses movimentos, né? Eu saí da minha casa, por exemplo, e me dirigi para cá, e a distância que eu percorri foi mais ou menos uns 16 a 17 quilômetros. O trânsito está sempre muito pesado na minha rota para cá, eu devo ter gastado aí uns 35 minutos. Mas imagine se eu e você tivéssemos que percorrer 16, 17, 30, 40 quilômetros para fazer uma viagem, para pregar o Evangelho
e a gente tivesse que fazer isso a pé, ia demorar um bocado. Talvez para eu sair da minha casa e chegar aqui na congregação, eu gastaria aí para fazer esses 16 quilômetros quanto tempo? Daria para chutar? Eu acho que na casa aí de umas 3 horas. Umas 3 horas só para vir. E gastaria mais umas 3 para voltar. Imagine isso, para percorrer apenas 16, 17, 18 quilômetros. É muito trabalho. Naquele período então, por que eu estou dizendo isso? Porque naquele período você tinha vários pregadores, servos de Deus, servos do Senhor, que faziam e percorriam longos locais, longas regiões para pregar o Evangelho. O que era de se esperar se eu recebi um missionário que está viajando a 3, 4, 5 horas, às vezes a pé, às vezes no lombo de um animal? O que eu esperaria é que a igreja, ao receber esse obreiro, precisava acolhê-lo de alguma maneira. Provavelmente não tinha como ele voltar no mesmo dia. Eu precisava recebê-lo, ele trazia a palavra, pregava o Evangelho, lia uma carta de um apóstolo para nós, pernoitava, a gente iria ajudar de alguma maneira, trazer mantimento, preparar um lugarzinho, um quartinho ali do profeta, para que no dia seguinte, ou daí a 2 dias, descansar e ele pudesse fazer uma outra viagem com aquela. Por que eu estou dizendo isso? Porque o contexto dessa carta é esse. Havia no meio da igreja uma disposição para fazer esse tipo de recebimento, de fazer esse tipo de acolhimento. Olha, por exemplo, no versículo de número 5. Olha que interessante. João diz assim: olha, amado, falando para o Gaio, você procede muito fielmente, porque naquilo que você pratica com os irmãos, você faz até com os estrangeiros, até com aqueles que não são judeus. E toda a igreja sabe disso, no testemunho do amor de você, do seu amor, porque você encaminha esses missionários, esses pregadores, de uma forma digna. O Gaio era um ótimo hospitaleiro, ele tinha uma postura adequada. Quando chegava um missionário, não importava para ele se era um judeu, ou se era um gentio, se era um missionário, se era um servo do Senhor, se era alguém que tinha vindo por causa do nome de Jesus, o Gaio estava disposto a receber, estava disposto a acolher e manifestar hospitalidade. Diga aqui. Essa dificuldade que o órgão tinha para sair e até pegar, eles faziam, né? Faziam bem feito. E as facilidades que a gente tem hoje, é muito fácil, a gente acaba não fazendo. Não é? Que envolvem tantas coisas, né? Nosso dia a dia, trabalho, família. Às vezes a gente tem apenas só o domingo para a gente descansar. E às vezes deixa de fazer, e vê que o transporte não é um problema, né? Mas às vezes a gente acomoda mesmo, não faz. É verdade, é verdade. E olha só que interessante, esses irmãos não apenas faziam isso, mas faziam pela motivação correta. Olha no versículo de número 7. No versículo de número 7, João diz assim: olha, era por causa do nome. Viu que a palavra nome aí está com letra maiúscula na sua Bíblia? Porque aqui está se referindo ao nome de Jesus, certo? Por causa do nome de Jesus, do nome do Senhor, do Evangelho, que eles saíram. E eles não receberam nada para isso. Então, João está dizendo para Gaio: que maravilha, Gaio, você, é maravilhoso saber que você tem sido um ótimo hospitaleiro, que você tem sido um servo fiel, que quando chega um missionário aí na igreja, você acolhe com carinho. Eu fico muito feliz de ouvir isso. No versículo de número 4, o João usa uma expressão muito bonita. Ele diz assim: eu não tenho uma alegria maior do que ouvir que os meus filhos andam na verdade. Ele estava muito feliz porque ele tem o Gaio como filho na fé, e ao ouvir todas essas coisas ele pode dizer: poxa, isso me alegra, isso dá alegria ao meu coração, né? Saber que os meus filhos andam na fé, andam em amor, saber do seu testemunho. Ele diz no versículo de número 3, isso me deixa muito alegre, mas muito feliz mesmo, Gaio. Isso enche o meu coração. E é isso mesmo, nós devemos acolher. Olha o versículo 8, devemos acolher esses irmãos para que a gente possa se tornar cooperador da verdade. Quando nós acolhemos servos e servas de Deus, nós estamos cooperando com a verdade do Senhor, cooperando com o Evangelho. Olha que expressão bonita, né? Nós somos cooperadores da verdade quando nós dedicamos a abrir a nossa casa, o nosso tempo, a nossa agenda, os nossos recursos para poder abençoar
aqueles que estão se dedicando à proclamação do Evangelho, ao serviço ao Senhor. Mas agora olha para o versículo de número 9, porque a carta não termina aqui. Se ela terminasse aqui, era só uma cartinha feliz, não é? Mas tinha um problema acontecendo na igreja. João diz assim no versículo de número 9: eu escrevi, Gaio, alguma coisa para a igreja, eu produzi uma carta para a igreja, só que um irmão chamado Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Olha que curioso, no meio da igreja havia uma pessoa chamada Diótrefes, que gostava de exercer liderança. E aqui eu queria te dar uma notinha muito interessante. Olha para o versículo de número 9 de novo. No versículo de número 9, está vendo essa expressão assim, ó? Que gosta de exercer a primazia. Está vendo essa expressão toda aí? Que gosta de exercer a primazia. No texto bíblico, como ele foi escrito para nós no seu original, essa expressão todinha é uma palavra só. João usa uma palavra muito interessante. João fala assim: ele é o que ama o primeiro lugar. É uma palavrinha que significa quem ama ficar em primeiro lugar. Por isso que o tradutor colocou para a gente desse jeito aqui, ó. Ele gosta de exercer a primazia. Uma maneira bonita de dizer, ele gosta de ficar em evidência, de ficar em primeiro lugar, chamar a atenção. Isso. Exatamente. Ele gosta de ficar em primeiro lugar. Interessante porque no Novo Testamento inteirinho, olha que detalhe, no Novo Testamento inteirinho essa palavra só aparece aqui. João usou uma palavra que não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento para descrever o Diótrefes. O Diótrefes é alguém que ama o primeiro lugar, ele ama ficar na frente. Só que o Diótrefes tinha um problema além desse, porque não apenas ele era alguém que amava ficar em primeiro lugar, mas ele também não dava acolhida para outros irmãos. Ele não dava espaço para ninguém. Olha só que interessante, versículo de número 10, João diz assim, ó: se eu for aí, eu vou fazer vocês se lembrarem as obras que ele, o Diótrefes, pratica, porque ele profere contra nós palavras muito maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, ele não acolhe os irmãos e impede os que querem receber os expulsos da igreja. Olha que postura maligna do coração desse homem. Diótrefes era um homem que tinha um coração tão distante da vontade de Deus, que ele não apenas queria sempre ficar em evidência, mas ele também não acolhia os irmãos, não acolhia João, não acolhia outros missionários. E se não bastasse ele não acolher, ele ainda brigava com quem acolhia. É o famoso não gosto e não gosto de quem gosta, né? Ele não apenas não queria receber ninguém, mas também não queria que ninguém recebesse. Então era aquele sujeito, pelo que o João está narrando para nós, que ele falava na cabeça das pessoas com palavras maliciosas. Olha só que interessante. A palavra que João usa aqui, proferindo contra nós palavras maliciosas, poderia também ser traduzida como fofoca. Ele era fofoqueiro demais. Curiosidade para você: essa palavra fofoca, ela aparece aqui nesse texto e ela aparece no Novo Testamento uma única vez. De novo, João está usando uma palavra que no Novo Testamento inteiro, de Mateus até o Apocalipse, só aparece uma vez. O Diótrefes amava o primeiro lugar e o Diótrefes era fofoqueiro de qualidade. Qualidade ruim, né? Naturalmente. Mas era um fofoqueiraço. Era aquele sujeito que a maneira dele fazer com que os outros irmãos não recebessem os apóstolos, ou nessa altura aqui os missionários, os servos e servas de Deus, os evangelistas, era falar na cabeça dos outros irmãos. Chegava e ó, não recebe não tem necessidade, isso aí é abusador, quer comer às custas da igreja,
quer gastar o que a igreja tem, não recebe, não, a gente não precisa disso. Nós já temos o suficiente, nós já funcionamos aqui sem eles, não tem necessidade. A estratégia dele era correr nos ouvidos dos irmãos e tentar convencê-los, por fim, expulsar aquelas pessoas da igreja. Que espírito dominador esse aqui, não é? Que atitude maligna e perversa que pode existir mesmo no meio do povo de Deus, por causa desse desejo de ficar sempre em primeiro lugar. Mas olha que contraste interessante. Olha comigo para o versículo número 11. João aproveita isso nessa pequena carta que ele está escrevendo para o Gaio, que é o oposto desse Diótrefes aqui, lembra, né? O Gaio é aquele que recebe bem, ama, acolhe. E ele diz assim para o Gaio: amado, meu amado, não imites o que é mal, senão aquilo que é bom. Porque quem pratica o bem procede de Deus, mas quem procede o mal jamais viu a Deus. Aqui João dá para Gaio e dá para nós e para toda aquela igreja uma lição extraordinária. João sabe que eu e você, irmãos, somos pessoas que imitam. Nós imitamos uns aos outros, nós nos inspiramos em pessoas. É assim, a nossa vida é assim, não é? Nossos filhos, por exemplo, não crescem muito parecidos com a gente? Imitam o nosso jeito de agir. Nós não temos referências na nossa vida? Se você parar por um instante e pensar assim, qual é a minha referência? Você vai lembrar de pessoas que são referências para você, referência de trabalho, referência de uma mulher santa ou de um homem santo, referência de pai, referência de mãe, uma referência de um bom profissional, referência de crente. Nós temos pessoas que são referências para nós, que a gente busca de alguma maneira imitar, refletir características daquelas pessoas. João, sabendo disso, dá a seguinte orientação para Gaio: tome cuidado, tome cuidado. Igreja, toma cuidado, imite o que é bom, mas toma cuidado para você não imitar o que é mal, porque no meio da igreja você tem gente como Gaio, mas às vezes, infelizmente, pode aparecer e surgir no meio de uma igreja gente que está com uma postura parecida com a de Diótrefes, e isso é perigoso. João diz: olha, se alguém pratica o que é bom é de Deus, mas se pratica o que é mal, não procede definitivamente de Deus. Versículo de número 12, nós somos apresentados a mais uma pessoa nessa história. Nós já temos João, Gaio, Diótrefes, e agora nós somos apresentados também a um sujeito chamado Demétrio. Olha o que ele diz no versículo 12: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. O oposto do Diótrefes era um indivíduo chamado Demétrio. Quando João vai falar de Demétrio, ele diz assim: todo mundo dá testemunho, até a própria verdade testemunha sobre ele. Ele é um homem bom, ele é um servo de Deus, ele é um servo fiel, e até mesmo nós, eu e os irmãos, damos testemunho a respeito deles. João termina a cartinha dizendo: olha, eu tinha muita coisa para dizer, mas eu não quero fazer isso com papel, com tinta, com pena. Eu não vou escrever. Minha expectativa é ir ter com vocês para a gente conversar assim, de pertinho, viva voz, conversar uns com os outros e a gente poder crescer junto. E ele então termina dizendo: a paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Muito bem. Eu queria então agora, de maneira bem objetiva, que a gente entendeu um pouquinho mais dessa pequena carta, que nós tirássemos algumas lições para o nosso coração. Eu queria então te convidar a meditar brevemente nessas lições e você, se puder, anotá-las para você guardar isso no seu coração. A primeira lição que a gente pode tirar dessa pequena carta é de que nós precisamos, eu e você, na nossa jornada cristã, sermos zelosos em imitar aquilo que é bom, mas tomarmos cuidado com as más influências da nossa vida. Essa não deveria ser uma exortação para nós darmos apenas para crianças ou adolescentes. Às vezes a gente diz isso muito para criança, para adolescente, né? Cuidado com as companhias, vigia, cuidado com quem te influencia.
As más conversações corrompem os bons costumes. A gente diz isso para criança. Normalmente a gente diz isso para adolescentes, mas eu acho que a gente deveria dizer isso para todo mundo. Porque o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui, em especial no versículo de número 11, é que nós precisamos tomar cuidado para não imitar o que é mal. Às vezes a má influência pode nos levar a caminhos contrários à vontade de Deus. Nós às vezes permitimos e damos espaço a más influências na nossa vida. Nós não cuidamos daquilo que a gente consome, daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente põe da porta de casa para dentro. Isso vai influenciar na nossa mente, o nosso modo de pensar, o nosso modo de refletir, as nossas palavras, o nosso vocabulário. Nós somos assim, nós somos muito suscetíveis, abertos a qualquer tipo de influência. Sem que a gente menos perceba, a gente acaba repetindo determinadas coisas. E nós precisamos então ser zelosos para a gente tomar cuidado com aquilo que não é bom, mas que tenta nos influenciar de alguma maneira. Pare e pense por um segundo. Como tem sido o seu zelo, o seu cuidado com essas coisas? A influência, não apenas na sua vida, mas na sua casa, na sua família, no seu lar. Se você tem filhos, na vida dos seus filhos. Como tem sido isso? Nós devemos cuidar para imitar o que é bom e rejeitar aquilo que é mal, porque as más influências podem corromper até mesmo os bons costumes que nós temos e vivemos na presença do Senhor. João está sendo muito enfático aqui em dizer que nós precisamos cuidar das pessoas para as quais, ou com as quais nós abrimos o nosso coração e dispomos a nossa vida a nos influenciar. Nós precisamos de boas referências. Nós precisamos de boas referências para a nossa vida com o Senhor. Se nós nos medirmos por referências ruins, a nossa espiritualidade provavelmente vai caminhar ruim. Se qualquer pessoa nessa igreja aqui, que João está escrevendo, se medisse por Diótrefes, não ia ter uma espiritualidade muito sadia, não é? Diótrefes também não recebe, ninguém não acolhe, então tudo bem, vou seguir mais ou menos o mesmo caminho. Nós precisamos de referências saudáveis na nossa vida, porque o Evangelho precisa não apenas ser aprendido na nossa mente, mas ser vivido de maneira prática na nossa vida. Então a primeira lição que eu queria que você guardasse sobre esse texto é isso: nós devemos ser zelosos e imitar o que é bom e rejeitar aquilo que é mal. Mas há uma segunda lição aqui. A segunda lição aparece lá no versículo de número 9. Olha de novo comigo. Mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. A lição que a gente aprende aqui é a lição oposta à postura do Diótrefes. Todo exercício de liderança cristã deve ser um exercício de servo, em amor e em graça. Guarde isso no seu coração. Todo exercício de liderança cristã deve ser um exercício de serviço aos irmãos. No reino de Deus, o Senhor Jesus nos ensina que primeiro é aquele que serve, não aquele que é servido. A mentalidade do mundo quer nos ensinar e quer nos influenciar mal a pensarmos que sermos líderes no meio da igreja é termos pessoas ao nosso redor fazendo aquilo que nós queremos, pois é exatamente o contrário. Jesus é quem disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No reino de Deus, então, sermos líderes é termos um coração disposto a servir. Lá no seminário, onde eu tenho tido essa alegria de lecionar há muitos anos, eu digo frequentemente para os meus alunos, futuros pastores da nossa igreja: o seu papel como pastor não é ser servido por uma igreja. O seu papel como pastor é servir a igreja. Esse é o seu chamado. Você se afadiga no estudo da palavra, você conhece a palavra para servir os irmãos, para doar a sua vida, para doar o seu tempo, para doar a sua inteligência, a sua dedicação para servir a igreja. Se esse não for o propósito, não faz sentido a vocação ministerial.
Não faz sentido. Mas isso, irmãos, não se aplica apenas para pastores. Isso aplica a todos nós. Se nós vamos cumprir qualquer papel na vida da igreja, de liderança, seja uma liderança oficial, seja uma liderança não oficial, não importa. Nós precisamos nos enxergar como servos. Nós estamos aqui para servir. Não tem tarefa nenhuma que seja uma tarefa simples demais que a gente não deve se colocar a serviço dela. É maravilhoso a gente ver, por exemplo, como Deus tem edificado a nossa igreja aqui nesse lugar, com o serviço de tantos irmãos e irmãs, não é? Tanto serviço, tanta dedicação, porque no reino de Deus, só o Senhor Jesus é Senhor. O resto dos cargos, todos, é apenas de servo. O cargo de Senhor já foi preenchido, gente. Pertence a Jesus. Agora só tem cargo para servo. É onde eu e você nos encaixamos. Cada um de nós serve com os seus dons. E nenhum de nós tem todos os dons. Nenhum de nós. E isso é maravilhoso. Quando alguém me pergunta assim, pastor, mas o pastor tem que ter uma coisa mais da igreja. Sim, o pastor exerce uma liderança, mas de servo, porque a igreja não pode ter só os dons que eu tenho. Porque, irmãos, os dons que eu tenho é meia dúziazinha, mal e mal. Não dá. A igreja girar em torno só disso, vai virar uma igreja monodom, né? Só tem um dom. O dom do pastor não pode. A multiforme graça de Deus se manifesta na diversidade dos dons. Efésios capítulo 4. E Deus efetua o crescimento desse corpo, então, pela participação de cada junta, cada medula, cada membro, cada parte do corpo, para a gente crescer juntos como igreja do Senhor Jesus. Então guarde essa segunda lição no seu coração. Todo exercício de liderança cristã precisa ser servil, em amor e em graça. Amém? Terceira lição. Fique à vontade se você quiser participar, levantar a mão, comentar, perguntar. Terceira lição para nós. Olhe comigo de novo agora na sua Bíblia para o versículo de número 10. O versículo de número 10. Uma das exortações que João dá aqui é a seguinte: quando eu for aí, eu vou fazer lembrar das obras que ele pratica, falando de Diótrefes, porque profere contra nós palavras maliciosas. Eu já disse para você que uma tradução mais literal ainda desse versículo seria: porque ele fofoca palavras maliciosas. Proferir aqui está bem levinho, é fofoca mesmo. Ele fofoca palavras maliciosas. Ele vai no ouvido dos outros irmãos e tenta destruir a imagem de servos fiéis de Deus. Qual a lição que a gente pode tirar aqui de maneira simples para o nosso coração nessa noite de estudo? A vigilância no nosso falar é fundamental para a nossa maturidade espiritual. A vigilância no nosso falar é fundamental para a nossa maturidade espiritual. A Bíblia já nos diz, por exemplo, em Tiago, que aquele que consegue controlar a sua própria língua é um perfeito homem, é um perfeito servo de Deus, é um servo ou uma serva aperfeiçoado. Por quê? Porque na língua, na nossa fala, no nosso falar, existe um mundo de problemas. A gente pode causar um incêndio inteiro só por causa de uma coisa que a gente falou. Uma palavra falada de maneira inadequada, uma palavra falada na hora errada. A Bíblia diz que a gente precisa temperar a nossa fala com salzinho. Tem que pôr, senão ela é insossa, ela é inapropriada. Uma das coisas que eu ensino lá no seminário, meus alunos, eu pergunto para eles assim: sabe qual é o lugar que o pastor tem que tomar mais cuidado com o que fala? Aí eles fazem um monte de chute. Eu falo assim: velório. Velório, velório, está todo mundo tão sensível, não está? Claro, a gente perdeu alguém que a gente ama, o coração está sensível. E tem gente que gosta de fazer piada e falar afiado demais em velório, já viu? E fala, e ri, dá gargalhada. Gente, eu matou um velório aqui, a gente tem que tomar mais cuidado. E
como pastor, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes você fala uma coisa que ela seria até muito apropriada, mas não ali. Estou te dando esse exemplo só para a gente entender que tem coisa que é certo falar, mas às vezes a hora não é boa, a ocasião não é boa, o momento não é adequado. Agora, João está sendo mais enfático aqui, irmãos. João está exortando a gente com o perigo da gente usar palavras maliciosas, não apenas palavras impróprias, mas palavras maliciosas. Como a gente precisa tomar cuidado para a gente não usar as nossas palavras contra os nossos próprios irmãos. Eu queria te dar um encorajamento. Todas as vezes que você estiver no momento em que vier à sua mente, vier aos seus lábios, palavras a serem proferidas contra qualquer irmão em Cristo seu, pare por um pouquinho e pense: Senhor, se eu disser as coisas que eu vou dizer agora, isso vai gerar algum tipo de edificação? E se você se convencer que não, e na maior parte das vezes a resposta será essa mesmo, não fala, segura. Quando nós nos tornamos maliciosos, nós nos tornamos pessoas que são duras de trato, e isso vai tornando o nosso coração, então, um coração cheio de maldade. A gente só consegue pensar pior, a gente só consegue pensar de maneira negativa. Se você não tem como abençoar, se você não tem como dar uma palavra de concordância, então ore. Senhor, tem misericórdia, porque esse irmão tem me causado tanto mal. A inclinação do meu coração seria reagir a isso, falando dele também ou dela. Mas derrama a tua graça, muda isso, Senhor, porque senão vai ficar ele ou ela de lá doente e eu de cá doente também, falando um do outro, se magoando, se machucando. A vigilância no falar é fundamental para nós sermos maduros espiritualmente. Irmãos, é impossível a gente crescer em maturidade espiritual sem aprender a vigiar a nossa boca. Não tem como. Não tem como. Você pode passar 10, 15, 20, 50 anos numa igreja, mas se a gente não amadurecer no nosso falar, nós ainda somos imaturos. Somos imaturos. Quarto e último lugar, quarta e última lição para nós. Olha comigo o versículo número 8. Versículo 8 diz assim: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Eu acho maravilhosa essa afirmação, sabe por quê? Porque João está dizendo para nós, e esse é meu quarto ponto aqui para a gente poder guardar no coração, que todos nós, povo de Deus, todos nós somos chamados para sermos cooperadores da verdade. Por que essa expressão é bonita? Qual que é a beleza que ela carrega? Olha só que maravilha. Deus está fazendo com que a sua verdade, o evangelho verdadeiro, seja propagado no mundo para a salvação de todo aquele que crê. E Deus nos chama, Deus nos convoca, Deus nos convida a nós sermos cooperadores. Olha só que interessante essa palavra, cooperadores. Já parou para olhar essa palavra em português? Olha na sua Bíblia aí. Perceba que na palavra cooperadora em português, você tem dentro dessa palavra a palavra operar, não é? Operar. Operar lembra de operário, de obra, certo? Então existe uma obra que está acontecendo. E essa obra é de quem? De Deus. Deus está cumprindo essa obra. Quando ele coloca o cooperadores, ele está dizendo que nós estamos então participando de algo que Deus está fazendo. Deus está então espalhando a verdade salvadora do Evangelho a todo mundo. E quando nós acolhemos os irmãos, como é o caso aqui, acolhemos os missionários, participamos, nós nos tornamos cooperadores da verdade. Olha que maravilhoso. A gente sai de casa, vir aqui,
abrir essa igreja, para que o Evangelho seja pregado publicamente, numa quarta, num domingo. Faz de nós não apenas membros dessa igreja, adoradores do Senhor, mas também cooperadores da verdade. A gente está participando, a gente está se engajando, a gente está dedicando nosso tempo para cooperar com a obra que pertence ao Senhor em primeiro lugar. E o Senhor nos dá o privilégio de sermos cooperadores, porque, irmãos, vamos ser bem sinceros, Deus depende de nós para fazer qualquer coisa? Não, mas Deus decide nos convidar a participar disso. É maravilhoso que João está dizendo para ele, está dizendo, olha, quando você faz isso, Gaio, quando você hospeda, quando você acolhe, você está sendo um cooperador da verdade. E não é apenas o Gaio, todos nós precisamos agir assim, todos nós precisamos ter essa postura. Recapitulando, para a gente poder terminar então, nós devemos ser zelosos de imitar o que é bom e rejeitar o que é mau. Precisamos lembrar que todo exercício de liderança na igreja deve ser como servo. Terceiro, que a vigilância do nosso falar é fundamental para a gente alcançar a maturidade espiritual. E em quarto e último lugar, nós somos chamados, convidados e temos o privilégio diante do Senhor de sermos cooperadores da verdade. Essa pequena carta nos chama então a uma maturidade espiritual, para que a gente possa imitar o que é bom, sermos servos uns dos outros, tomar cuidado com aquilo que falamos e sermos cooperadores das coisas graciosas de Deus na nossa vida. Amém? Queria saber se algum irmão quer ainda fazer alguma pergunta, alguma participação aqui sobre essa pequena epístola antes de nós orarmos. Alguém quer participar? Quer falar alguma coisa? Sim, não? Eu vou falar o que eu falo lá no Itatiaia, então, na quinta-feira. Quando ninguém faz nenhuma pergunta, tem duas possibilidades: ou ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo. Como eu sou otimista, eu vou ficar com a segunda opção. Todo mundo entendeu tudo, então pronto, está resolvido. Tudo bem? Vamos orar então, meus queridos irmãos. Vamos pedir ao Senhor para Ele nos abençoar e nos guardar nesse restinho de semana. Quarta-feira, temos ainda alguns dias e o Senhor tem sido generoso para conosco. No final de semana, o seminarista Tiago vai estar aqui com os irmãos no domingo, não é isso? No próximo domingo, sem ser nesse agora, no próximo, eu estarei aqui com os irmãos também, se Deus quiser, para a gente ter o nosso momento de Santa Ceia juntos. Vamos ficar de pé, vamos orar? Pastor, Oi. ore pela família da nossa dona Esmeralda. Ela está no hospital no Luxemburgo e está totalmente desenganada pelos médicos. Já liberaram a visita a qualquer momento, se a pessoa quiser visitar. Pai, nessa noite, com gratidão ao Senhor, Tua palavra é sempre graciosa e nos ensina, Deus, a vivermos de maneira transformada. Cremos, ó Deus, que tudo que Tua palavra nos ensinou aqui, isso é possível por causa da graça do Senhor. É porque o Senhor Jesus nos comprou o precioso sangue e nos fez novas criaturas. Dá-nos um coração, Deus, que Te agrade, Deus. Dá-nos um coração cheio de hospitalidade. Dá-nos um coração cheio de compromisso com o Senhor e com a Tua verdade. Nós oramos, ó Deus, pela irmã Esmeralda, oramos, ó Deus, pela situação que ela se encontra de saúde, pedindo ao Senhor, ó Deus, pela Tua visita misericordiosa sobre ela, com graça, com saúde, com cura, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor é o dono da nossa vida e nós a colocamos diante do Senhor em oração nesse momento. Assim, ó Deus, colocamos também todos aqueles que nos vêm à memória agora, que porventura estejam enfermos, estejam passando por dificuldades na área da saúde. Acorde, ó Deus, esses irmãos com Tua graça, consola o coração deles com a Tua bênção, com o Teu cuidado, Deus. E agora que vamos nos despedir, ó Deus, deste tempo de reunião, pedimos que o Senhor também nos guarde, nos leve para casa, guardados e protegidos pela Tua boa mão, nos dê um bom restante de semana, abençoado por Ti, na comunhão do Senhor, e que a Tua palavra, Deus, possa ficar firmada, gravada no nosso coração e nos guiar a cada dia em nome de Jesus. Amém e amém.